Alguns crimes não acontecem em becos escuros, eles acontecem dentro de casas comuns, com portas fechadas, com pessoas passando pela calçada e com o silêncio de quem escolheu não enxergar. Este não é apenas a história de um assassinato, é a história de uma falha coletiva. Esta é a história real de Sylvia Links. Sylvia Mary Links nasceu em 3 de janeiro de 1949 nos Estados Unidos. Ela era uma adolescente comum, não havia nada de extraordinário em sua vida e talvez por isso sua história doa ainda mais. Sylvia gostava de músicas, gostava de ir à escola, gostava de conversar, rir, sonhar com coisas simples. Ela tinha uma irmã mais nova, Jane Links. As duas eram muito próximas. Onde uma ia, a outra estava logo atrás. Ninguém poderia imaginar que aquela rotina simples seria interrompida de forma tão brutal. Jane Links era a irmã mais nova de Sylvia. Ela tinha sequelas de poliomielite, o que dificultava seus movimentos. Essa limitação física a tornava mais vulnerável, mas ironicamente foi o que acabou salvando sua vida. Jane presenciou o sofrimento da irmã, ouviu, viu, sentiu o medo e carregaria essa memória pelo resto da sua vida. O pai das meninas, Leste e Beth Links, trabalhavam viajando. Eles não eram maus pais e não abandonaram suas filhas. Precisavam de alguém que cuidasse das meninas temporariamente. Eles eram uma família humilde que tinham muitas dificuldades financeiras. Foi então que conheceram Gertrude. Gertrude era uma mulher adulta, mãe de vários filhos, moradora de um bairro comum dos Estados Unidos. Ela aceitou cuidar de Sylvia e Jane em troca de um pagamento semanal no valor de $20. Parecia um acordo simples, mas aquele foi o momento em que a vida de Sylvia começou a se transformar em um verdadeiro pesadelo. A casa de Gertrude era antiga, escura, sempre com um ar pesado. Ali ela morava com seus filhos. Gertrude teve 7 filhos que viviam com ela em Indianópolis em 1965, durante o assassinato de Sylvia Links. Paula, de 17 anos, John, de 12 anos, Stephanie, de 15 anos e Mary, de 11 anos. Paula e Stephanie estiveram diretamente envolvidas nos abusos contra Sylvia Links, enquanto os outros filhos também testemunharam ou participaram em menor grau. Embora Lester tivesse concordado em pagar a Gertrude $20 por semana em troca dos cuidados das suas filhas, após aproximadamente 2 semanas, esses pagamentos não chegavam consistentemente nas datas pré-estabelecidas, chegando ocasionalmente com 1 ou 2 dias de atraso. Em resposta, Gertrude começou a descontar a frustração nas irmãs, batendo em suas nádegas nuas com vários instrumentos, como um remo, fazendo declarações como: "Bem, eu cuidei de vocês duas, suas vadias, por 1 semana sem pagar nada." Em uma ocasião, no final de agosto, ambas as meninas foram espancadas aproximadamente 15 vezes nas costas com o mesmo remo, depois que Paula acusou as irmãs de comerem muita comida em um jantar da igreja em que as crianças da casa haviam comparecido. Em meados de agosto, Gertrude começou a concentrar seus abusos quase que exclusivamente em Sylvia, com sua motivação principal provavelmente sendo o ciúme da juventude, a aparência, respeitabilidade e potencial da garota, de acordo com depoimentos posteriores no julgamento. Esse abuso foi inicialmente infligido a Sylvia depois que ela e Jane retornaram da escola para a residência de Gertrude, bem como nos fins de semana.
Este abuso inicial incluiu submeter a Links a espancamentos e fome, forçando-a a comer sobras ou comidas estragadas de latas de lixo. Em outra ocasião, no final de agosto, Links foi submetida à humilhação quando afirmou ter um namorado em Long Beach, que conheceu na primavera de 1965, quando sua família morava na Califórnia. Em resposta, Gertrude perguntou se Sylvia já tinha feito alguma coisa com o garoto, se é que vocês me entendem. Ao que Links, sem saber o que ela queria dizer, respondeu: acho que sim, e explicou que ela tinha ido patinar com o garoto e que uma vez tinha ido com eles em um parque na praia. Continuando a conversa com Jenny e Stephanie, Sylvia mencionou que certa vez ficou deitada debaixo das cobertas com o namorado. Ao ouvir isso, Gertrude perguntou: por que fez isso, Sylvia? Links respondeu: não sei, e deu de ombros. Vários dias depois, Gertrude voltou ao assunto com Links, dizendo a ela: você certamente está ficando grande na barriga, Sylvia. Parece que você vai ter um bebê. Links pensou que Gertrude estava brincando com ela e disse: sim, com certeza está ficando grande. Vou ter que fazer dieta. Gertrude então disse a ela e às outras meninas da casa que sempre que elas fizessem alguma coisa com um menino, elas certamente teriam um bebê. Quando de repente ela chutou Links nos genitais e Paula, que estava grávida de 3 meses e também com ciúmes da aparência física de Links, então ajudou a Gertrude nos ataques, derrubando-a da cadeira e jogando-a no chão da cozinha e gritando: você não é digna de sentar em uma cadeira. Entretanto, em outra ocasião, enquanto a família jantava, Gertrude, Paula e um garoto da vizinhança chamado Randy forçaram Links a comer um cachorro-quente cheio de condimentos, incluindo mostarda, ketchup e temperos. Links vomitou como resultado e mais tarde foi forçada a consumir o que havia recrutado. No que foi o único ato de retaliação de Links, ela teria espalhado um boato na escola de que Stephanie e Paula eram prostitutas, porque ela estava chateada com a família fazendo acusações semelhantes a ela. Enquanto estava na escola, Stephanie ouviu de um garoto que Links havia começado o boato sobre ela. Ao voltar para casa naquele dia, Stephanie questionou Links sobre o boato e ela admitiu ter começado. Stephanie deu um soco nela em resposta, mas Links pediu desculpas em lágrimas e Stephanie também começou a chorar. No entanto, quando o namorado de Stephanie, Coy, de 15 anos de idade, ouviu o boato, ele atacou Links brutalmente, dando-lhe um tapa, batendo sua cabeça contra a parede e jogando-a de costa no chão. Quando Gertrude descobriu, ela usou uma raquete para bater em Links. Em outra ocasião, Paula bateu em Links no rosto com tanta força que quebrou seu próprio pulso, tendo concentrado seus golpes principalmente nos dentes e olhos de Links. Mais tarde, Paula usou o gesso em seu pulso para bater ainda mais em Links. Gertrude acusou falsamente Links de promiscuidade e de envolvimento em prostituição, desabafando sobre a imundície da prostituição e das mulheres em geral. Gertrude mais tarde forçaria Jenny a bater na própria irmã, espancando-a se ela não obedecesse. Coy, namorado de Stephanie, e vários de seus colegas de classe visitavam frequentemente a residência de Gertrude para atormentar Links fisicamente e verbalmente, muitas vezes colaborando com os filhos de Gertrude e com a própria Gertrude, com o incentivo ativo de Gertrude.
Essas crianças do bairro batiam rotineiramente em Links, às vezes usando-a como boneco de treino em sessões violentas de judô, lacerando seu corpo, queimando sua pele com cigarros acesos mais de 100 vezes e ferindo gravemente seus órgãos genitais. Para entreter Gertrudes e seus cúmplices adolescentes, Links era forçada a se despir na sala de estar da família e se penetrar com uma garrafa de vidro de Pepsi na presença de todos, com Gertrude afirmando aos presentes que esse ato de humilhação era para Sylvia provar a Jenny que tipo de garota você é. Gertrude acabou proibindo Links de frequentar a escola depois que ela confessou ter roubado um traje de ginástica porque Gertrude se recusou a comprar as roupas para ela. Por este ato de roubo, Gertrude chicoteou Links com um cinto policial de 7,6 centímetros. Gertrude então mudou sua conversa para os males do sexo antes do casamento, antes de chutar Links repetidamente nas genitais, enquanto Stephanie se reunia em defesa de Links, gritando: "Ela não fez nada." Gertrude então queimou as pontas dos dedos de Links com fósforo antes de chicoteá-la novamente. Poucos dias depois, Gertrude chicoteou Jenny repetidamente com o cinto da polícia depois que ela supostamente roubou um único tênis da escola para colocar em seu pé saudável. As irmãs Links tinham medo de notificar os familiares ou os adultos da escola sobre o crescente tumulto doméstico, pois ambas temiam que isso só piorasse a situação. Jenny, em particular, lutou contra a vontade de notificar os membros da família, pois havia sido ameaçada por Gertrude de que ela seria abusada e torturada no mesmo grau que sua irmã se o fizesse. Jenny também foi vítima de bullying por parte de meninas do seu bairro, além de ser ocasionalmente ridicularizada ou espancada sempre que fazia alusão à situação de Sylvia. Em julho e agosto, Lester e Elizabeth Links ocasionalmente retornavam a Indianópolis para visitar suas filhas, sempre que sua agenda de viagens lhe dava a oportunidade. A última vez que Lester e Elizabeth visitaram suas filhas foi em 5 de outubro. Nessa ocasião, nenhuma das meninas demonstrou aos pais qualquer sinal visível de angústia pelos maus tratos sofridos. Isso provavelmente ocorreu porque ambas estavam na presença de Gertrude e seus filhos. Quase imediatamente após Lester e Elizabeth terem deixado a casa de Gertrude em sua última visita, Gertrude se virou para Links e disse: "O que você vai fazer agora, Sylvia, agora que eles foram embora?" Em uma ocasião, em setembro, as meninas encontraram sua irmã mais velha, Diana, em um parque local. Tanto Jenny quanto Sylvia informaram Diana sobre o abuso que estavam sofrendo nas mãos de sua cuidadora, acrescentando que Sylvia estava sendo alvo específico de abuso físico e quase sempre por coisas que ela não havia dito nem feito. Nenhuma das irmãs mencionou o endereço real onde residiam. Diana acreditou que suas irmãs deviam estar exagerando suas alegações sobre o escopo de seus maus tratos. Várias semanas antes, Sylvia e Jenny encontraram Diana no mesmo parque, na companhia de Mary, de 11 anos, e Sylvia recebeu um sanduíche para comer quando mencionou à irmã que estava com fome. Links permaneceu em silêncio sobre o assunto, embora Mary tenha revelado o fato à sua família no final de setembro. Em resposta, Gertrude acusou Links de gula antes que ela e Paula a sufocassem e a espancassem. O casal então submeteu Links a um banho escaldante para limpá-la do pecado, com Gertrude agarrando o cabelo de Links e batendo repetidamente sua cabeça contra a banheira,
para reanimá-la sempre que ela desmaiava. Pouco depois deste incidente, o pai de um rapaz da vizinhança chamado Michael John telefonou para a escola para relatar anonimamente que uma menina com feridas abertas por todo o corpo estava a viver na casa de Gertrude. Como Links não frequentava a escola há vários dias, uma enfermeira da escola visitou a casa na West Newark Street para investigar essas alegações. Gertrude disse à enfermeira que Links tinha fugido de casa na semana anterior e que ela desconhecia o seu paradeiro real, acrescentando que Links estava fora de controle e que suas feridas abertas eram resultado da sua recusa em manter uma higiene pessoal decente. Gertrude afirmou ainda que Links era uma má influência para seus próprios filhos e para sua irmã. A escola não fez mais investigações sobre o bem-estar de Links. Os vizinhos imediatos da família Banizewski eram um casal de meia-idade chamado Raymond e Philip Vermillion. Ambos inicialmente viam Gertrude como uma cuidadora ideal para as irmãs Links e visitaram a residência em 2 ocasiões, enquanto as meninas estavam sob os cuidados de Gertrude. Em ambas as ocasiões, no entanto, os Vermillions testemunharam Paula abusando fisicamente de Links, que em ambas as ocasiões tinha um olho roxo, e se gabando abertamente sobre os maus tratos que ela havia infligido à criança. Em sua segunda visita à casa de Gertrude, ambos observaram que Links parecia extremamente mansa e um tanto zumbificada. No entanto, os Vermilhos nunca relataram os maus tratos evidentes sofridos por Links às autoridades. Por volta de 1º de outubro, Diana descobriu que suas irmãs estavam na residência de Gertrude. Ela visitou a propriedade na tentativa de iniciar um contato regular. Gertrude, no entanto, recusou-se a permitir que Diana entrasse na propriedade, afirmando que havia recebido permissão dos pais para não permitir que nenhuma das meninas a visse. Ela então ordenou que Diana deixasse a propriedade. Aproximadamente 2 semanas depois, Diana encontrou Jenny por acaso perto da casa e perguntou sobre o bem-estar de Sylvia. Ela foi informada: "Não posso lhe contar, ou terei problemas." Devido ao aumento da frequência e da brutalidade das torturas e maus tratos a que Links foi submetida, ela desenvolveu incontinência urinária. Ela foi impedida de usar o banheiro e foi forçada a se molhar, como forma de punição por sua incontinência. Em 6 de outubro, Gertrude jogou Links no porão e a amarrou, onde era frequentemente mantida nua, raramente era alimentada e frequentemente era privada de ter acesso à água. Ocasionalmente, ela era amarrada ao corrimão da escada do porão com os pés mal tocando o chão. Nas semanas anteriores ao confinamento de Links no porão da família, Gertrude abusou e atormentou cada vez mais de Links. Ela ocasionalmente alegava falsamente às crianças de sua casa que elas estavam recebendo insultos diretos de Links, na esperança de que isso os levasse a menosprezá-la ou atacá-la ainda mais. Em uma ocasião, Gertrude e seu filho de 12 anos, John, esfregaram urina e fezes da fralda do filho de 1 ano de Gertrude na boca de Links, antes de lhe darem um copo meio cheio de água e declararam que a água era tudo que ela receberia pelo resto do dia. Em 22 de outubro, John atormentou Links, oferecendo-se para deixá-la comer uma tigela de sopa com os dedos e, em seguida, rapidamente retirando a tigela. Quando Links, que nessa altura sofria de desnutrição extrema, tentou comer a comida, Gertrude acabou permitindo que Links
dormisse no andar de cima, com a condição de que ela aprendesse a não se molhar. Naquela noite, Sylvia sussurrou para Jenny que lhe desse secretamente um copo de água antes de adormecer. Na manhã seguinte, Gertrude descobriu que Lynx havia urinado em si mesma. Como punição, Lynx foi forçada a inserir uma garrafa de Coca-Cola vazia na vagina, na presença das crianças, antes de Gertrude mandá-la para o porão. Pouco tempo depois, Gertrude gritou para Lynx retornar à cozinha, então ordenou que ela se despisse antes de proclamar a ela: "Você marcou minhas filhas, agora eu vou marcar você." Ela começou a marcar as palavras "Eu sou uma prostituta e tenho orgulho disso" no abdômen de Lynx, com uma agulha aquecida. Quando Gertrude não conseguiu terminar a marcação, ela instruiu uma das crianças da vizinhança presente, Richard, de 14 anos de idade, a terminar de gravar as palavras na carne de Lynx, enquanto ela levava Jenny a um supermercado próximo. No que Hobbes mais tarde insistiria serem gravuras curtas e leves. Ele continuou a marcar o texto no abdômen de Lynx, enquanto ela cerrava os dentes e gemia. Tanto Hobbes quanto Shirley, de 10 anos de idade, levaram Lynx para o porão, onde cada um usou um parafuso de ancoragem na tentativa de queimar a letra S abaixo do peito esquerdo de Lynx, mas erraram e a cicatriz profunda de queimadura ficou semelhante ao número 3. Mais tarde, naquele dia, Lynx foi forçada a exibir a marcação para as crianças da vizinhança, com Gertrude alegando que a menina havia recebido a inscrição em uma festa de sexo grupal. Naquela noite, Sylvia confidenciou à irmã e disse: "Jenny, eu sei que você não quer que eu morra, mas eu vou morrer. Eu posso dizer isso." No dia seguinte, Gertrude, percebendo a gravidade que Lynx se encontrava, a forçou a escrever uma carta enquanto ela ditava o conteúdo, com a intenção de enganar os pais, fazendo-os acreditar que a filha havia fugido da residência. O conteúdo desta carta tinha como objetivo incriminar um grupo de rapazes anônimos locais por abusarem e mutilarem extensivamente Lynx depois de ela ter inicialmente concordado em manter relações sexuais com eles, antes de infligirem abusos e torturas extremos ao seu corpo. Depois que Lynx escreveu esta carta, Gertrude terminou de formular seu plano para que John e Jenny vendassem Sylvia e a levasse para uma área arborizada próxima, conhecida como Floresta de Dean, e a deixasse lá para morrer. Depois de terminar de escrever a carta, Lynx foi novamente amarrada ao corrimão da escada e lhe ofereceram biscoito para comer, embora ela os tenha recusado, dizendo: "Dê aos cachorros, eu não quero." Em resposta, Gertrude forçou os biscoitos na boca de Lynx antes que ela e John a espancasse, principalmente no estômago. Em 25 de outubro, Lynx tentou escapar do porão, depois de ouvir uma conversa entre Gertrude e John sobre o plano da família de abandoná-la para morrer. Ela tentou fugir pela porta da frente. No entanto, devido aos seus ferimentos graves e fraqueza geral, Gertrude a pegou antes que ela pudesse escapar da propriedade. Lynx então recebeu biscoitos para comer, mas não conseguiu consumir a comida devido ao seu estado extremo de desidratação. Gertrude forçou os biscoitos a entrarem na boca antes de bater repetidamente no rosto com uma haste de cortina até que parte do instrumento ficasse dobradas em ângulos retos. Coy, o então namorado de Stephanie, pegou a haste da cortina de Gertrude e golpeou Lynx mais uma vez, deixando-a inconsciente. Gertrude então arrastou Lynx para o porão. Naquela noite, Lynx tentou desesperadamente alertar os vizinhos gritando por socorro,
e batendo nas paredes do porão com uma pá. Uma vizinha imediata de Gertrude mais tarde informaria a polícia que tinha ouvido a comoção desesperada e que havia identificado a fonte como proveniente do porão da 3850 West Newark Street, mas que como o barulho havia cessado repentinamente por volta das 3 da manhã, ela decidiu não informar a polícia sobre a perturbação. Pouco depois das 17h30, Richard retornou à residência de Gertrude e imediatamente foi para o porão. Ele escorregou nas escadas molhadas do porão e caiu fortemente no chão do porão, para ser confrontado com a visão de Stephanie chorando e abraçando o corpo emaciado e dilacerado de Link, depois que sua mãe ordenou que ela limpasse Sylvia. Stephanie e Richard então decidiram dar um banho morno e com sabão em Link e vesti-la com roupas novas. Eles então a deitaram em um colchão em um dos quartos, enquanto Sylvia murmurava seu último desejo de que seu papai estivesse aqui e que Stephanie a levasse para casa. Stephanie então se virou para sua irmã mais nova, Shirley, exclamando: "Oh, ela vai ficar bem?" Quando Stephanie percebeu que Link não estava respirando, ela tentou aplicar a respiração boca a boca, enquanto Gertrude gritava repetidamente para as crianças na casa que Link estava fingindo sua morte. Link tinha 16 anos de idade quando finalmente sucumbiu aos sofrimentos da tortura repetidas que sofreu. Em outubro de 1965, Sylvia não resistiu. Seu corpo carregava sinais claros de abuso prolongado. Quando a polícia entrou naquela casa, encontrou uma cena que chocou até os investigadores experientes. Não era apenas um crime, era um retrato da crueldade humana em sua forma mais pura. Os responsáveis foram presos. Gertrude foi considerada a principal culpada. Seus filhos também foram julgados. Os adolescentes envolvidos receberam penas. Alguns passaram anos presos, outros cumpriram penas menores, mas nenhuma sentença poderia devolver a vida de Sylvia. O mais perturbador deste caso não é apenas a violência, é o silêncio. Vizinhos ouviram gritos, crianças comentaram na escola, adultos desconfiaram, mas ninguém chamou a polícia, ninguém bateu a porta, ninguém interrompeu o que estava acontecendo. O silêncio foi cúmplice. O caso Sylvia Link se tornou um dos crimes mais chocantes da história dos Estados Unidos, não apenas pelo que foi feito, mas por quem permitiu que acontecesse. Sylvia não morreu apenas pela violência, ela morreu pela omissão.